Domingo passado, pela graça do nosso Deus, nós iniciamos a exposição em Filipenses, quando nós tratamos ali sobre o papel do crente e a ação do Senhor sobre nós. Nós vimos, por um lado, que como crentes nós precisamos agir conforme a vontade de Deus, e isto se manifesta através da comunhão e do amor. E vimos que o Senhor é aquele que inicia a obra e Ele completa esta obra na minha vida. E hoje nós vamos, ainda no capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, ele fazendo uma oração. E esta oração, ela vem ratificar, ela vem demonstrar, de fato, como nós devemos agir como igreja, com os nossos irmãos e com o nosso Deus. Ou seja, como nós devemos manifestar esse amor como crentes. E eu acredito ser de extrema importância nós estudarmos sobre esse tema, sobre o amor, porque há muitos equívocos com relação ao que significa esse amor e como ele se manifesta na vida do crente. Existe uma expressão que eu particularmente não gosto muito, quando alguns crentes dizem: eu estou apaixonado por Jesus, estou apaixonado por missões, estou apaixonado pela evangelização. Porque a palavra paixão, ela traz alguns problemas com relação ao seu significado. Estar apaixonado é você manifestar um sentimento, é um sentimento muito forte. E o objeto da minha paixão, ela deve, de alguma maneira, trazer de volta esse sentimento. Então, estar apaixonado, e isso faz parte da nossa vida, isso demonstra que somos seres humanos, é por isso que nos apaixonamos, muitas vezes pelos nossos filhos, pela nossa esposa, porque, de alguma maneira, há um retorno nesse aspecto. Mas a palavra paixão, com relação ao nosso Deus e ao ministério, eu creio que ela traz mais problemas do que solução. Porque quando eu digo que estou apaixonado, talvez eu esteja até vivenciando um momento cujas emoções estão todas voltadas para Deus, mas quando eu passo por uma situação difícil, essa paixão ela não existe. Ela não se sustenta. Não há como manter esta fidelidade para com o Senhor. É por isso que eu prefiro a palavra amor, porque amor, como nós vamos ver aqui, possui um significado muito mais profundo do que nós imaginamos no que diz respeito à minha vida com o Senhor. E eu convido você então a abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, e nós vamos ler apenas 3 versos. Nós vamos ler o verso 9, o verso 10 e o verso 11 da palavra do Senhor, e vamos discutir um pouquinho sobre esse tema. Diz assim a palavra do Senhor: e também faço esta oração, é Paulo quem está dizendo, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque os mecanismos naturais, os mecanismos deste mundo, eles não podem ser aplicados com toda a intensidade quanto aos significados daquilo que nós compreendemos nas Escrituras para a nossa vida. E pedimos, meu Senhor, para que entendamos esta palavra, através da carta do Teu servo apóstolo Paulo, aqueles queridos irmãos lá da cidade de Filipos, que compreendamos o real significado daquilo que devemos viver como crentes nessa terra, aquilo que devemos viver como crentes na igreja, para a Tua honra e glória, como o texto mesmo conclui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
A palavra do Senhor, ela nos mostra, ou seja, o apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre eu também faço esta oração, isso vem à minha mente aquilo que ele diz no verso 4, que nós utilizamos semana passada, que o apóstolo Paulo, ele cultivava uma vida de oração por aqueles crentes, e ele buscava sustentar, e nós aprendemos que esta deve ser a nossa atitude. Nós como crentes devemos sustentar os nossos irmãos em Cristo por meio da oração. Nós aprendemos que devemos evitar, em absoluto, toda e qualquer maledicência, fofoca, qualquer palavra que venha destruir aqueles irmãos, e ao contrário, devemos, com o coração sincero, orar para que o Senhor, Ele haja na vida dessas pessoas. E aí o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre essa oração, ele diz, e também faço esta oração, ele começa dizendo sobre o que nós poderíamos chamar de a base do crescimento cristão. Quando ele diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Quando nós olhamos para essa palavra amor, Paulo está dizendo que o vosso amor aumente mais e mais. É claro que nesse sentido nós vamos descobrir que esse amor, ele já existia no coração dos crentes. Então veja que Paulo não está orando dizendo assim, que vocês sejam tomados por este amor, ou que vocês recebam este amor, ou que vocês desenvolvam este amor. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer que o vosso amor, ele já existe. Ele já está no coração do crente. A oração de Paulo não é que este amor venha para o coração deles, mas a oração de Paulo é que este amor, já existente, aumente mais e mais. E aí nós poderíamos pensar, mas que amor é esse? O que significa amar? O que significa expressar esta palavra tão profunda? E aí, irmãos, quando nós olhamos para o significado pelas Escrituras, nós vamos descobrir que o princípio deste amor não é a emoção. Eu vou repetir. A palavra amor nas Escrituras não traz em nenhum momento um princípio de emoção. Por isso eu já comecei esse sermão falando que tenho muita dificuldade com a palavra paixão. Quando eu falo que tenho muita dificuldade, não significa dizer que eu sou contra a palavra. Mas o que eu quero dizer é que nós aplicamos de forma inadvertida pelas Escrituras. Porque nós vamos descobrir que o amor, não sendo nenhum princípio da emoção, pela palavra, o amor é o princípio da ação humana, da vontade humana, da decisão humana. Isso é amor. E quando nós nos deparamos com esta verdade, nós vamos perceber que esse amor não é outra coisa, senão o cumprimento da lei do Senhor, ou seja, observar a vontade de Deus. Lá em Mateus 22, do verso 34 a 40, Jesus falando sobre este amor, ele diz, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento, lei do Senhor. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 5, nos versos 2 e 3, ele diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. 2 pontos.
que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus. É este amor que está em nós. O amor de Deus na nossa vida é este: guardar os mandamentos do Senhor. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E o apóstolo Paulo, no capítulo 13, de 8 a 10, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Aí ele diz assim, olha, preste atenção: pois quem ama o próximo, quem exerce o amor, tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, a primeira característica que nós vamos descobrir pelas Escrituras é que este amor, não sendo o princípio da emoção, mas sendo o princípio daquilo que nós apresentamos ao Senhor, o princípio da nossa ação, da nossa decisão, amar significa cumprir a lei de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber que este amor, ele não é natural. A paixão é natural. Quando eu me apaixono por alguém, isso vem de todo ser humano. ímpio se apaixona. Os ímpios, eles manifestam um tipo de amor, sem dúvida nenhuma. Mas este amor aqui, este amor que Paulo está dizendo que quer que aumente na vida daqueles crentes, ele não é natural. E nós podemos perceber isso em vários textos. Vamos ler apenas Romanos capítulo 5, verso 5. Quando ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado, é concedido, é colocado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Percebeu? Esse amor que Paulo está falando, esse princípio da ação, ele não é natural. As pessoas não nascem com esse amor. O ímpio não tem esse amor. Por isso o ímpio, ele não pode amar a Deus. Por isso o ímpio, ele não consegue cumprir a vontade de Deus. Por isso o ímpio, ele pouco se importa com a lei do Senhor. Muito pelo contrário, com as suas atitudes, com o seu pensamento, com tudo aquilo que ele tem na sua vida, ele afronta a lei de Deus. Ele é incapaz de amar ao Senhor. Esse amor é aquele que o Espírito Santo coloca no nosso coração, porque este amor é o próprio Deus. Quando João escreve novamente na sua primeira carta, no capítulo 4, de 7 a 8, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. João não está falando aqui da paixão, não está falando aqui do amor natural, ele está falando deste amor que é colocado na vida do crente. E ele continua dizendo: e todo aquele que ama, exerce este amor, põe em prática este amor. E como é que eu coloco em prática esse amor de Deus? É cumprindo, obedecendo, observando a lei do Senhor. Ele diz: é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, aquele que não possui esse amor, não conhece a Deus. Por quê? Porque é muito simples. Deus é amor. Vejam que nesse sentido, só possui este amor quem é salvo pelo poder de Cristo. Por isso João, no mesmo capítulo, no verso 16, ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vejam que esse amor que Paulo está se referindo aqui, ao orar dizendo que
ele deseja que esse amor aumente mais e mais. Não é paixão, não é amor carnal. A palavra carnal aqui não no sentido de pecado, mas no sentido de natural. Esse amor não é natural. É por isso que uma pessoa ela pode até se apaixonar por missões, ela pode até se apaixonar por Jesus, ela pode até se apaixonar por Deus. Quanto a isso não há nenhum problema, mas não é este amor que Paulo diz. O amor que Paulo está falando é o amor que o Senhor coloca na vida dos seus eleitos pela ação do Espírito Santo, que coloca no coração dele este princípio que vai fazer com que eu ame a lei do Senhor, obedeça a lei do Senhor, e obedecendo a lei do Senhor eu demonstro o meu amor para com Deus e o meu amor para com o próximo. É por isso que o Senhor Jesus fala que a marca do crente é esse amor. Algumas pessoas acham que a marca do crente é a cruz. Outros acham que a marca do crente é o peixinho. Outros acham que a marca do crente é a sarça. Mas nada disso. A marca do crente, o que vai dizer que você é um crente em Jesus, é a prática desse amor. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele é indagado sobre isso, em João capítulo 13, ele vai dizer, vocês sabem muito bem, quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Quem me ama, observa os meus mandamentos. Assim como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, assim como eu e o Pai amamos, vocês também devem amar, manifestar esse amor que vem de mim e do Pai. E aí o Senhor Jesus conclui no verso 35 do capítulo 13, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E veja que aqui o Senhor Jesus não diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês andarem com uma cruz pendurada no pescoço, se você andar com uma camisa estampada com um versículo bíblico, se você tiver com seu radinho ouvindo música gospel, se você tiver tendo qualquer outra coreografia evangélica. Não, vocês só serão conhecidos como meus discípulos se vocês manifestarem este amor derramado pelo Espírito Santo na vida de cada um, se tiverdes amor uns aos outros. É esse amor que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que o vosso amor, que testifica a salvação, colocado pelo Espírito Santo, que não é emoção, mas é ação, é você decidir em glorificar ao Senhor e ajudar ao próximo, está demonstrando o seu amor para com o próximo. Paulo diz que este amor aumente mais e mais. Por isso, irmãos, nenhum ímpio é capaz de amar a Deus e a sua lei. Ele pode até reconhecer alguns lampejos desta lei como benefício para ele, para a sociedade, mas nenhum ímpio é capaz de amar, nenhum ímpio é capaz de manifestar este amor, porque só possui este amor aquele que foi transformado pelo poder de Deus, e nesse sentido, o Espírito Santo colocou dentro desse crente este amor com a própria presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Gálatas, que existe uma batalha no nosso coração. Por um lado, a nossa carne, que nega, que rejeita, que odeia a lei. Mas por outro, nós temos a ação do Espírito Santo transformadora, e o fruto do Espírito é amor, e esse amor se desdobra em muitas práticas da vida, como o apóstolo Paulo nos ensina ali naquela carta. Só crente tem esse amor. E esse amor não é emoção, não é paixão, porque emoção e paixão são naturais do ser humano. Um ateu é capaz de se apaixonar. Um ateu é capaz de se emocionar, de ter um sentimento forte, chamar aquilo de amor, e de fato é amor, mas é amor natural. Mas este, só você, que é crente no Senhor Jesus, pode possuir.
E aí nós perguntaríamos, então quais são as características desse crescimento? E veja que o apóstolo Paulo, ele fala que esse amor, ele deve aumentar mais e mais. E aí poderíamos pensar, em que o apóstolo Paulo está dizendo que esse amor deve aumentar mais e mais? Talvez algumas pessoas, as mais assim apaixonadas, poéticas, nenhum problema quanto a isso, gente, por favor. O que eu estou dizendo é que esse amor não é isso. Mas aquelas pessoas mais apaixonadas e assim, ai, como eu amo o Senhor, eu quero que esse amor aumente, e eu fique constantemente com o Senhor. E aí, às vezes, até muda a entonação da voz, já viu, né? CDs, gospel, programa, o Senhor, aí começa, eu amo. Qual é o fundamento desse amor? É você ficar tendo, assim, alguns êxtases? Não. Paulo vai dizer esse amor de forma prática, coerente. Paulo diz assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, olha que coisa linda, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo utiliza duas palavras aqui, que são extremamente importantes. A primeira palavra que Paulo utiliza aqui, como é que esse amor cresce cada vez mais? Em primeiro lugar, cresce pelo conhecimento. A palavrinha utilizada por Paulo aqui no original não é o conhecimento filosófico, o conhecimento humano, mas ele usa uma palavra que na época possuía cunho religioso. Ele diz um conhecimento espiritual, um conhecimento da lei do Senhor, um conhecimento daquilo que Deus manifesta na sua palavra. Em outros dizeres, o que Paulo está dizendo aqui é, eu quero que esse amor de vocês aumente mais e mais. Como é que aumenta? Primeiro, você conhecendo cada vez mais a doutrina do Senhor, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor manifesta como sua vontade. Vocês sabem qual era uma das maiores queixas dos apóstolos quando eles escrevem para determinadas igrejas? Você sabe do que os apóstolos se queixavam, como o autor de Hebreus, como o próprio apóstolo Paulo? Você sabe do que eles se queixavam? Eles diziam assim, olha, vocês que deveriam comer comida sólida, vocês que deveriam conhecer a doutrina, a lei, vocês são bebês. Vocês continuam tomando leitinho. Vocês continuam mamando, tendo mamadeira doutrinária. Vocês não conhecem nada. Vocês passam, isso os apóstolos, vejam bem, vocês passam ano, entra ano, sai ano, e vocês não se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus. Aliás, existe um movimento bem evangélico, bem gospel, dizendo que teologia é coisa supérflua, que teologia é uma coisa que não funciona, que doutrina, que nós devemos ficar na superfície mesmo. Basta saber que Deus é santo, eu sou pecador, Cristo morreu em meu lugar, e eu fui salvo pelo Senhor, e agora sou crente. Soube disso, acabou, não precisa saber de mais nada. Eu sempre tenho dito que conhecer essas 5 verdades, elas são cruciais para que eu entenda como aconteceu a minha salvação. Mas, meus irmãos, não há nenhum profeta, apóstolo, pastor, líder, que diga para as ovelhas, olha, tudo isso que Deus escreveu na Bíblia, gente, é só enfeite. Quando o Senhor Deus, ele manifestou a sua vontade, isso foi para teólogo. Isso foi para gente que vai para o seminário. Então Deus disse o seguinte, bem, eu vou revelar toda a minha vontade, tudo o que eu penso, tudo o que eu quero, mas só vai estudar aquelas pessoas que vão para o seminário. Então, no seminário, aí sim, o Senhor Deus, pelo seu Espírito Santo, revela as pessoas. Agora, o crente comum não precisa, ele não tem que se aprofundar. Irmãos, esse discurso não é de Deus. Os líderes da igreja, os apóstolos, eles se queixavam, eles diziam assim, vocês já estão há 2 anos
convertidos e não sabem nada. Chega um camarada com uma lábia, com um discurso encapado de evangelho e você cai. Porque você não conhece. Você que deveria comer comida sólida. Você que deveria ter profundidade. Você vive na superfície, você vive no leitinho, você não consegue discernir. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse amor, como é que eu manifesto o meu amor para com Deus? Meus irmãos, a minha manifestação do amor de Deus não acontece somente quando eu tenho uma vida de oração. Isso manifesta o meu amor para com Deus, mas não é só isso. Quando eu frequento os cultos, isso manifesta o meu amor, mas não somente isso. Quando eu exerço o ministério, claro que isso manifesta o meu amor. Mas não só isso. Eu manifesto o meu amor para com Deus quando eu o conheço em profundidade. Agora, como eu vou conhecer a Deus em profundidade? Ficar com a boquinha aberta dizendo, Senhor, pela minha boca a tua vontade. Não, meu irmão, vá à sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a palavra de Deus, leia bons livros que nos ajudam a compreender as Escrituras, nos aprofundar. E neste sentido, nós aumentamos o nosso amor colocado pelo Espírito Santo. Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de Deus. Quando você fala sobre a doutrina das últimas coisas, ninguém sabe nada. A não ser que assista Deixados para Trás. Mencinho tem uma coleção, mas eu sei que ele é um presbítero fiel. Sabe que aquilo ali é tudo abobrinha. Mas tem gente que assiste aquilo, descobrir, Deixados para Trás, mostra como vai acontecer. Mentira. Aquilo tudo é baboseira. Quando a pessoa diz assim, nós falamos sobre o fato de que o Senhor sustenta a sua natureza pela sua providência, pelo seu poder. O que significa a providência de Deus? Não sei. Providência, a única coisa que eu conheço de Providência é uma favela no Rio de Janeiro. Lá tem a favela da Providência, mas Providência, eu não sei o que é isso. Você sabe o que significa monergismo? Ou seja, o sentido de que a salvação, ela ocorre por uma ação pontual do Espírito. Ih, pastor, alto lá. Isso aí também é demais, não é? É muita teologia. Quantos anos nós temos de crentes? 2, 5, 10, 15, e ficamos como crianças, sugando o leite. Irmãos, precisamos reavaliar até que ponto eu estou manifestando o meu amor para com Deus. Porque quando eu amo ao Senhor, eu estou lutando para que o meu conhecimento aumente mais e mais de Deus. E a segunda palavrinha que Paulo utiliza aqui é toda percepção. É uma coisa muito linda, porque quando Paulo fala que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, ele diz assim, de frente para Deus, pelas Escrituras, conhecendo ao Senhor, estudando as Escrituras, lendo bons livros que falam, que vão abrir a minha mente, que vão fazer com que eu tenha um conhecimento mais aprofundado. Quando Paulo diz, não somente pleno conhecimento, diante do Senhor, com as Escrituras abertas, estudando a palavra de Deus, mas eu também devo me virar para o mundo. Percepção aqui significa a maneira como eu vejo o mundo ao meu redor. E nós precisamos ter muito cuidado, porque nós vivemos hoje numa sociedade extremamente secularizada. Nós vivemos hoje numa sociedade onde as pessoas depositam toda a sua confiança em discursos, sejam eles acadêmicos, filosóficos, do senso que for, e elas não conseguem olhar para o mundo pelo viés da palavra de Deus. Por exemplo, quando nós falamos conceitos como família,
Qual é a sua concepção de família pelas Escrituras? Quando nós falamos sobre criação de filhos, qual é a sua concepção de criação de filhos? Quando nós falamos sobre a lei aplicada contra o ladrão, o bandido ou o assassino, qual é a sua visão pelas Escrituras daquilo que Deus deixou para nós como perfeito em termos de aplicação da lei? Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu vejo a economia? Como eu vejo o governo? Como eu vejo os políticos? Como eu vejo as pessoas que trabalham comigo? Como eu vejo aqueles que são meus patrões? De que maneira eu os vejo? E de que maneira as Escrituras me ensinam em lidar com essas pessoas? A isto nós chamamos de cosmovisão bíblica. Uma visão de mundo pelas Escrituras. É discernir qual é a vontade de Deus para compreender aquilo que está ao meu redor. E isso significa que nós devemos ultrapassar aquela definição de que o crente é aquele que não dança, não bebe e não fuma. Pronto, não dançou, não bebeu, não fumou, é crente. É ultrapassar isto. É ultrapassar aquela dicotomia secular versus cristão. Então, eu começo a rolar uma série de práticas que são cristãs e outra série de práticas que são seculares. Pronto, então eu vou definir sempre assim, nessa dicotomia. Eu não consigo olhar para aquilo que é secular, aquilo que está nesse mundo, pelo viés, pela vontade do Senhor. Eu não consigo olhar desta maneira. Precisamos abandonar, meus amados, a superficialidade, o simplismo, a ignorância, no que diz respeito às respostas que devemos dar para esse mundo segundo as Escrituras. Por isso que muitas pessoas não conseguem desenvolver esse amor na vida, e aí cai no lamento, como eu disse, do autor de Hebreus, do apóstolo Paulo. Essas pessoas, elas vivem o leitinho diário. Existem pessoas que o conhecimento mais aprofundado que ele tem de doutrina é o pão diário. Nada contra pão diário, é bênção. Use. Não é errado não, use, mas isso não vai aprofundar o seu conhecimento das Escrituras. E nem a sua percepção de mundo. Se queremos que o nosso amor aumente, ele deve aumentar como? Em pleno conhecimento e toda a percepção. E aí o apóstolo Paulo, ele diz que quando isso acontece na vida daqueles crentes lá de Filipos, nós encontramos 3 consequências que são tão lindas, e nós podemos perceber isso no verso 10, ele diz, primeira consequência é para aprovardes. A segunda é ser sincero. A terceira é ser inculpável para o dia de Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz que eu cresço, meu amor ele cresce mais e mais no pleno conhecimento diante do Senhor pelas Escrituras e toda a percepção diante do mundo, aplicando a vontade de Deus, Paulo diz então que estas características, essas consequências do crescimento, elas estarão no meu coração. Quando Paulo fala sobre aprovardes as coisas excelentes, ele está falando aqui da radicalidade que devemos ter. O apóstolo Paulo utiliza uma palavra aqui, essa palavra aprovarde significa provar, ver a veracidade, é testar. Essa palavrinha, ela era uma palavrinha muito técnica que era utilizada quase que exclusivamente para uma pessoa que pagava com uma moeda. E ele dava uma moeda. Vocês sabem disso, foram bons alunos de história, sabem que as moedas naquela época, elas criavam uma superfície que tornava preta. E você não podia identificar o metal pela cor, porque ela estava toda preta, pelo uso, né, de mão em mão, etc, etc. Eles não faziam como o nosso Banco Central faz, recolher as velhas e colocar novas. Não, lançou a moeda, vai até o fim. E elas ficavam negras. Então eu chegava para uma pessoa e dizia assim, olha, eu vou te pagar. E eles não conheciam muito sobre esfinge, sobre significado, nem sabiam ler.
Mas eles sabiam como testar aquela moeda. Eles pegavam aquela moeda e davam uma dentada na pontinha dela. Mordiam a moeda. Aí ele olhava a cor do metal. E dizia, de fato, essa moeda é de prata. Ela tem o seu valor. Ah, essa moeda é de bronze. Tem o seu valor. Ah, essa moeda aqui é de ferro. Não vale o que eu trabalhei. Eles conseguiam identificar. Essa é a palavra que Paulo utiliza. Paulo diz que quanto mais eu cresço no conhecimento das Escrituras, e quanto mais a minha percepção de mundo ocorre pela palavra do Senhor, eu consigo utilizar essa radicalidade. Eu consigo escolher as coisas excelentes desse mundo. É o provar tudo e reter o que é bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Maturidade cristã, maturidade do Evangelho. Paulo diz que esse amor, longe de ser como estou emocionado, apaixonado, longe disso. Como uma cantora gospel gosta de cantar. Longe disso. Amor pelas Escrituras, meus amados, é conhecer profundamente ao Senhor, é ter a percepção correta desse mundo, para nas minhas escolhas, condições de colocar à prova tudo aquilo que vem a mim. E o apóstolo Paulo diz que, além de eu colocar à prova tudo que vem a mim, eu mesmo sou verdadeiro. E a palavra utilizada aqui é sinceros. A palavra utilizada por Paulo escreveu na língua grega essa carta. E a palavra na língua grega utilizada pelo apóstolo Paulo, ela significava testar debaixo do sol. A palavra que nós temos sinceros vem da língua latina. O que significa ser um crente sincero? Quando os oleiros faziam os seus vasos lá de barro, então eles faziam o cozimento, então colocava debaixo do sol para secar. Acontece que por conta do barro, ou defeito, impurezas, esses vasos rachavam. Mas eles não queriam nem saber, olha, trambicagem no comércio já existia desde aquela época. Eles não contavam conversa. Tinha uma rachadura, o que nós vamos fazer aqui? Tranquilo, pega a cera lá. E eles passavam aquela cera e depois davam um polimento ou pintavam aquele vaso e vendiam. Como é que a pessoa inteligente ela sabia o teste para saber se aquele vaso era íntegro ou não? Ele pegava o vaso, era muito simples. Ele virava o vaso em direção ao sol e olhava por dentro da boca. Se ele visse alguma claridade dentro do sol, ele sabia, esse vaso, ele contém cera. Ele tem cera. Ele não presta. Eu quero comprar um vaso sem cera, que é de onde vem a palavra sincero. O crente, ele tem que ser sem cera, sem maquiagem, sem dissimulação. O crente, ele precisa ser verdadeiro em tudo aquilo que faz. Eu estava conversando ontem com o Kleber. Cadê o Kleber? Estava conversando ontem com o Kleber sobre determinados assuntos. Eu gosto de conversar com ele porque ele é uma enciclopédia quanto aos assuntos gospel, né? Eu gosto muito de conversar com ele. E é impressionante o que ele me revelava de cantores famosos que estão tidos como tão crentes, tão consagrados, e ele que conviveu nos bastidores daquilo, ele passa a contar para mim, e eu gosto de ouvir isso, porque eu percebo que o apóstolo Paulo ele tem razão em orar pelos crentes, para que os crentes aumentem em seu amor, conhecendo as Escrituras, tendo a percepção bíblica do mundo, para saber provar e aprovar as coisas excelentes, e esses crentes serem sem cera, sem dissimulação, sem engano, que sejam íntegros. Por isso o apóstolo Paulo fala que esses crentes, a vida que eles possuem serve para edificar a vida de outros. Esse é o significado de inculpáveis. Então, o crente que tem o seu amor acrescido cada vez mais, ele conhece a Deus, percebe o mundo pela vontade do Senhor, e ele mesmo tem sabedoria para provar e aprovar aquilo que é excelente. Ele mesmo, ele é sincero, ele não é dissimulado, e a sua vida
existe para edificar a vida de outros irmãos. Por isso é tão triste, irmãos, quando você vai conversar com alguém, de uma pessoa que é crente, no trabalho, e aquela pessoa diz assim, como certa vez, alguns alunos que se aproximaram de um membro da nossa igreja, e aí esse membro está correto, ele não está errado não. Ele perguntou assim, escuta, como é que é o professor Alfredo lá na universidade? E aí um dos alunos disse assim, eu odeio esse professor. E aí o membro, opa, o que está acontecendo aqui? Pô, odeia? Por que você odeia o professor Alfredo? Ele é muito correto, ele é muito exigente, ele cumpre os horários, ele dá muita aula, sabe? Eu gosto de uma coisa mais folgada, mais... E essa pessoa veio conversar comigo depois, disse assim, pastor, foi tão interessante, porque eu perguntei sobre você, e a princípio ele disse que não gostava, e eu fiquei meio assim, atento, e até eu também, eu falei, você não gostava de mim? Engraçado, eu acho que eu sou amado por todos os meus alunos. Eu acho que eles me amam com toda a profundidade. E depois ele contou o que aconteceu. Eu disse, bom, então é mais ou menos por aí. É tão lindo quando você sabe de alguém e fala assim, você conhece, fulano é da tua igreja? Olha, essa pessoa ela é muito correta. Ou então ela diz assim, cicrana é da sua igreja? Eu não gosto dela não. Por quê? Não, é muito radical. Ela é minha subordinada, eu falei para ela disse que eu não estou, ela disse, não, eu não minto. Não, aí eu já mudei, porque eu não tenho condições. É tão bonito isso, mas é tão triste. É tão triste. Quando você vai ouvir comentários de pessoas que se dizem crentes no trabalho, o que nós ouvimos são coisas horríveis. Que envolve o pecado, envolvimento com ímpios. É tão triste isso. É exatamente isso que Paulo está demonstrando aqui. Ele orava intensamente para aqueles crentes serem inculpáveis para o dia de Cristo. E quando nós olhamos para o verso 10, lembramos do verso 6, quando ele diz assim, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. E nesse sentido, nós que devemos aumentar o nosso amor mais e mais, nós seremos estes crentes, sábios, sinceros, cuja vida edifica e traz alegria para a igreja e dignifica o Evangelho, assim como o nome do Senhor Jesus. E aí quando nós olhamos para toda esta situação, todo este significado do amor, o apóstolo Paulo ele vai nos demonstrar qual é o produto desse crescimento. O que acontece quando uma pessoa ela tem o seu amor cada vez mais aumentado. Com todas essas questões que nós já vimos aqui, o apóstolo Paulo diz que esta pessoa vai manifestar o fruto de justiça. Por isso ele diz, para verso 10, aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. E não há aqui outro pensamento senão perceber que ser cheio do fruto de justiça é ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo do Senhor é ser inculpável. Ser cheio do Espírito Santo é ser sincero. Ser cheio do Espírito Santo é ter sabedoria para aprovar as coisas excelentes. Ser cheio do Espírito Santo é ter a percepção bíblica do mundo que me rodeia. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do pleno conhecimento das Escrituras, da lei e da vontade de Deus. Resumindo, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor. Esta é a oração do apóstolo Paulo.
ele busca na vida daqueles crentes este crescimento, este enchimento com o Espírito Santo de Deus, este enchimento do fruto de justiça. E Paulo nos diz que isso só é possível mediante Cristo Jesus. Porque quando ele diz no verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante, através, por meio de Cristo Jesus. Cristo é a possibilidade. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é o valor, é o modelo, é aquilo que eu olho para atingir a estatura de varão perfeito. Cristo é aquele que deve brilhar na minha vida. Nós devemos falar como João Batista, devemos diminuir para que Cristo cresça. Ser cheio desse amor e demonstrando as características desse amor não é outra coisa senão ser cheio de Cristo, cheio do Senhor, cheio da sua presença, como nessa noite, nesse momento, nesse exato lugar, neste culto, centralizamos a pessoa dele, a pessoa de Cristo, que é Senhor sobre todos nós, que é o Salvador daqueles que estão em comunhão com Deus, é aquele que manifestou o seu amor, dando a sua própria vida. E somente assim, somente no crescimento deste amor, que vai redundar em sermos cheios do fruto de justiça, mediante Cristo, que é tudo em nós, assim nós iremos glorificar e louvar o nosso Deus. Porque é isso que Paulo diz. Cheios do fruto de justiça, é o Espírito Santo, o qual é mediante Jesus Cristo, o Filho, para a glória e louvor de Deus, o Deus Pai. Por isso, quando nós olhamos para esta economia da Trindade, nós vamos perceber que o Pai deve ser glorificado, mediante Cristo, que deve ser o centro da nossa vida. E isto só é possível quando o Espírito Santo nos conduz para esta glória e este louvor. E a condução do Espírito Santo, que faz de nós crentes inculpáveis, sinceros, sábios para aprovar as coisas excelentes, ocorre porque nos aprofundamos no conhecimento das Escrituras, da lei de Deus, e temos a percepção do mundo conforme a lei do Senhor. Deus é o nosso exemplo. Deus Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Isso é amor. O Filho entregou a sua própria vida para morrer por pessoas da minha espécie e da sua espécie, sendo Ele santo e Deus entre nós. Isto é amor. E quando nós somos transformados pelo poder do Pai que nos amou entregando o Filho, e do Filho que nos amou entregando a sua própria vida, o Pai e o Filho enviam o seu Espírito Santo para produzir em nós fruto de justiça e para termos comunhão com o Senhor, pela sua palavra, pelas Escrituras, pela vontade do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele faz esta oração, meus irmãos, ele não está falando de paixão, ele não está dizendo que você tem que ser apaixonado por Jesus, ele não está dizendo que você tem que trazer o princípio da emoção e se emocionar cada vez mais, embora estes sentimentos não sejam em si errados. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando do amor, que é o princípio da ação, daquilo que faço e das minhas escolhas diante de Deus e na frente de todos aqueles que estão neste mundo. Como é que nós podemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida nesse sentido?
Bem, a primeira pergunta que devemos fazer a nós é: será que de fato nós amamos? Será que de fato eu amo ao meu próximo? Será que de fato eu amo a Deus? E se a minha resposta ela é positiva, se a minha resposta é sim, minha pergunta é: como é que você tem amado a Deus? E como você tem amado ao próximo? Como temos demonstrado isto diante do Senhor? Como é que eu amo a Deus? Como é que eu amo ao próximo? A resposta é muito simples. Eu amo a Deus conhecendo a sua vontade e cumprindo a sua vontade. Eu amo o mundo quando aplico sobre eles as Escrituras, a vontade de Deus, não só para os crentes, mas até mesmo àqueles que não pertencem ao Senhor, mas que precisam do nosso amor. Por isso João, ele nos diz algo tão profundo. Ele diz que nós não devemos amar apenas de boca, de língua, de palavras. Ele diz que nós devemos amar de fato e de verdade, na minha vida prática com Deus, na minha vida diária com o Senhor e na minha vida diária neste mundo. Nunca é tarde, meus irmãos, nunca é tarde para, de posse daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, orarmos ao Senhor dizendo: Pai, que o meu amor aumente mais e mais, que o amor dos meus irmãos, esse amor que não é natural, mas foi derramado pelo Teu Espírito Santo, aumente mais e mais. E me permitam repetir aqui pela leitura, no pleno conhecimento, em toda percepção, para que aprovemos as coisas excelentes, para sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para sermos cheios do fruto de justiça pela ação do Espírito Santo, mediante Cristo, que é tudo em nós, para a glória e louvor de Deus. É simples assim, amados. É desta forma que nós amamos ao nosso Deus. É desta forma que nós amamos ao nosso próximo. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Eu quero que primeiramente você faça uma oração silenciosa. Ore diante do Senhor. Sejamos sinceros, como o apóstolo aqui nos ensina, para ver se realmente nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E eu só amo a Deus acima de todas as coisas no meu cotidiano, na minha vida, nas minhas escolhas. E se de fato eu estou amando aos meus irmãos, como Cristo nos ensinou. Já aprendemos aqui como podemos e devemos fazer este amor aumentar mais e mais, para sermos cheios do Espírito Santo, para que Cristo seja tudo em nós e para que glorifiquemos e louvemos Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, louvamos ao Senhor pelo grande amor com que nos amou. Éramos pecadores, ímpios, depravados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos escolheu porque nos amou. E ao nos escolher, o Senhor enviou o seu único Filho, sem pecado, sem mácula, o Cordeiro de Deus, para este mundo,
para morrer em nosso lugar. E Cristo neste mundo, mesmo orando ao Senhor, pedindo para que este cálice passasse da sua vida, o Filho se entregou, cumprindo a vontade do Pai e morrendo daquela forma por mim e pelos meus irmãos. E agora que Cristo está num alto e sublime trono no céu, ao lado do Pai, governando todas as coisas, enviou o seu Espírito Santo, como o Espírito de Deus Pai, para habitar entre nós, para estar aqui conosco, para vivenciar, ó Deus, a nossa vida, para nos acompanhar todos os dias da semana, todas as horas, todos os minutos, fazendo com que frutifiquemos no Senhor, manifestando o fruto desse Espírito. Que amor, Pai! Que amor bendito! Que amor profundo! Por isso nós rogamos para que o Senhor faça com que cada vez mais este amor aumente em nós. Para que de fato venhamos a amá-lo acima de todas as coisas, meu Pai. Cumprirmos a Tua vontade, o Teu querer, aquilo que Te agrada. Observando a Tua lei, observando a Tua palavra, conhecendo-a profundamente. E ao mesmo tempo, demonstrando o nosso amor para com os irmãos em Cristo, desejando o crescimento de todos, desejando a edificação de todos, demonstrando, ó Deus, com as minhas atitudes, que esses irmãos podem também crescer na fé, na esperança e no amor. E amando também, ó Deus, aos ímpios. Isto não significa estar apaixonado por eles, nem manifestar o amor natural, esse amor que faz com que eu me aproxime da esposa, dos filhos, dos pais, da família, dos amigos. Não é esse amor, é o amor de Deus. Mesmo não tendo estes sentimentos, mas escolhendo amar, sendo bênção na vida dessas pessoas, levando em primeiro lugar o Evangelho para que elas ouçam e creiam em Cristo, para que Cristo seja glorificado e o Senhor seja exaltado, meu Pai. E também levando a elas aquilo que vai dirimir o sofrimento. Ó Senhor, como o mundo está carente de crentes cheios de amor. O mundo está abarrotado de crentes apaixonados. O mundo está abarrotado de crentes emotivos, mas o crente está carente, o mundo está carente de crentes cheios de amor. Faz isso, Pai, na nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus, esse Cristo que é o centro, por intermédio de quem temos todas as bênçãos do Senhor, que o amor de Deus Pai, que manifestou este amor pela salvação bendita que temos, colocando em nós este amor para que desenvolvamos a nossa vida como crente, e que o fruto do Espírito Santo estejam na minha vida, na vida dos meus amados irmãos aqui, e na vida de toda a igreja espalhada por esta terra. Que de fato, ó Senhor, venhamos a amar profundamente, para que o Senhor seja glorificado e para que o mundo seja impactado por este amor. Amém.